Segundo vídeo do canal, e primeiramente eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que participou do primeiro vídeo, sendo dando like, sendo curtindo. Curtindo não, né? Curtindo é like. Mas enfim, compartilhando, se inscrevendo no canal. Tem gente que veio falar comigo sobre assuntos variados no Facebook. Então isso prova que todo mundo gostou. Pelo menos eu não recebi nenhum joinha negativo. Mas isso prova que vocês se interessam pelo menos pelo assunto. E isso me deixa muito feliz, dá vontade de continuar fazendo os vídeos. É por isso que eu estou aqui em plena 9 horas da manhã de uma segunda-feira. E aí vocês me perguntam: Daniel, você não faz nada na segunda-feira? Como assim? Na verdade eu faço. Não, na verdade eu não faço. Segunda-feira é o dia da minha folga, porque eu vou explicar pra vocês. Como o mestrado é profissional, às vezes eu embolo a língua. Eu trabalho terça, quarta e quinta, aí tem aula sexta e sábado, aí domingo e segunda é meu dia de folga. Então o meu final de semana, ele não é na ordem certa, sabe? Mas hoje é segunda-feira, então assim, eu disse: nossa, Daniel, por que você não fez um vídeo hoje? E aí eu decidi fazer um vídeo hoje. O que eu vou falar hoje? Então, hoje eu ia falar sobre o mestrado profissional da Sorbonne. Só que eu falei assim, bom, pra fazer um vídeo sobre o mestrado, eu teria que falar sobre a minha graduação e sobre o ensino médio. Eu acho interessante falar sobre o meu background antes de falar sobre o mestrado profissional. Só que eu disse pra mim mesmo: não é um assunto que vai interessar tanto os meus espectadores. E eu concordei comigo mesmo. Eu falei assim: realmente, Daniel, eles não vão se interessar. Eu disse pra mim mesmo, sim, às vezes eu converso comigo mesmo, que a gente ia fazer, nós dois, eu, fazer um vídeo sobre o mestrado. E vai ser sobre o mestrado. No próximo vídeo eu vou falar um pouco da minha graduação e do meu ensino médio, porque eu acho importante. E vocês devem estar se perguntando também: Daniel, que cara amarrotada é essa? Como eu falei, são 9 horas da manhã de uma segunda-feira e eu acabei de acordar e tô fazendo vídeo pra vocês. O mestrado, eu vou começar um pouquinho no final da minha graduação, e aí vocês vão entender um pouco o contexto. Final de 2015, nada pra fazer, mentira. Final do curso, muita coisa pra fazer, TCC pra apresentar, prova, trabalho, e eu não sabia o que fazer da minha vida. E alguém publicou num grupo, depois eu vejo, um trabalho inclusive, um trabalho da faculdade. E saiu de mim assim: Daniel, você tem que voltar pra França. Por que você tem que voltar pra França? Não tem muita explicação, mas você tem que voltar pra França. E eu tava com aquilo dentro de mim e falei assim: gente, eu tenho que voltar pra França, mas como eu faço pra voltar pra França? Porque eu não tenho dinheiro pra bancar a minha estadia aqui. Se fosse depender só das minhas finanças, não tem condições, é muito caro. Primeiro que você tem que apresentar o seu extrato no consulado, porque se você for vir pra cá pedir o visto pra estudar, você precisa mostrar que você tem muito dinheiro pra você bancar um ano. Então assim, isso, morte, né? Não tem condições nenhuma de eu apresentar uma quantidade tão grande assim, porque eu não tenho. Apenas por isso. E então eu falei assim: bom, pra eu voltar pra França eu preciso de arrumar uma bolsa. Como eu faço isso? Não tem bolsa. E aí eu pesquisei, comecei a pesquisar no Google. Assim, final de 2015 isso. Comecei a pesquisar mestrado, bolsa, França, Paris, desenvolvimento sustentável, porque era um tema que eu queria. E aí eu fiz essas pesquisas pra procurar bolsas, né, na França, e não achei nenhuma. Na verdade até tem, só que os pré-requisitos são muito altos. Tipo, você tem que falar 7 línguas, tem que ter um currículo imenso, tem que ter publicações em revistas científicas internacionais conhecidíssimas. Aí você pergunta: Daniel, você tem pesquisa? Sim, eu tenho pesquisa. Mas como competir com pessoas que têm 15 pesquisas? Como competir com pessoas que têm não sei quantos congressos na lista? Então é difícil, realmente é um pouco difícil. E aí eu falei assim: bom, o que eu vou fazer? Eu fui procurando, e aí eu encontrei um mestrado que se chama Bioterre, que é Biodiversité, Territoire et Environnement. É isso. Bioterre, Biodiversité, Territoire et Environnement, que é biodiversidade, território e meio ambiente. Traduzindo. E eu falei assim: bom, é um mestrado muito interessante, porque se enquadra no objetivo que eu queria, que era de desenvolvimento sustentável. Então, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail pro diretor do mestrado. Falei assim: olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou engenheiro civil, tenho não sei quantos anos. O que eu faço, cara? Me dá esse emprego, me dá esse mestrado. Olha só pra essa cara, olha só pra essa pele como ela é hidratada.
Mentira. Primeiro, vocês aceitam candidatura de estrangeiros? E aí, passou 3 dias e ele me manda e-mail. Sim, aceitamos. Manda seu dossiê, que é tipo o currículo, mais a carta de motivação, mais o histórico escolar, toda essa documentação. E aí eu mandei pra ele. Aí ele demorou 1 semana mais ou menos e falou assim: Daniel, o que ele falou mesmo? Falou assim: Daniel, você vai ter que se inscrever pelo Campus France, que lá vai ter tudo que você tem que fazer e tal pra você poder se candidatar. Mas sim, aceitamos estrangeiros. E aí eu falei assim: bom, ok, o que eu tenho que fazer? Pra eu ir pra Paris, pra eu estudar em Paris, eu preciso de uma bolsa. Esse mestrado não dá bolsa. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Foda. Quando eu pesquisei sobre esse mestrado, ele tem três variáveis. Não, 3 variáveis não. 3 caminhos que você pode seguir. 3. Primeiro, você pode fazer pesquisa para fazer doutorado depois. O que não me interessa. Nunca me interessou. Segundo, estágio. Ou seja, você passa 6 meses no mestrado. Na verdade, ele é um M2. Então, ele é só 1 ano de formação. Porque, novamente, o diploma brasileiro, ele equivale ao M1, que é o primeiro ano de mestrado na França. Depois eu vou explicar essa diferença, mas enfim. E o terceiro é alternance. E você me pergunta, Daniel, o que seria alternance? Alternance é o seguinte: uma empresa paga todos os gastos que você tem com a escola, tipo, mesmo que a escola seja pública, você tem que pagar o que é o custo, a taxa de escolaridade. E mais outras coisas. Então a empresa, ela se compromete a pagar todos esses custos para você e você trabalha para ela. Além disso, ela te dá um salário. Então eu falei assim: opa, como assim? Então era a minha saída. Tipo, eu teria então que achar uma empresa que me escolhesse como alternant, que é o nome que eles dão, para eu poder fazer o mestrado sem depender de uma bolsa e sem vender um rim, entendeu? E aí, o que eu fiz? Bom, antes de eu saber a resposta do mestrado, porque também não estava certo, eu me inscrevi para um programa de au pair, que eu falei assim: bom, na pior das hipóteses, se eu não passar no mestrado, eu vou ter o au pair, e aí eu aprendo um pouco mais de francês, enfim, vivo um pouco, sei lá, 3, 4 meses na casa de alguém, na casa de uma família, e aprendo mais, porque eu já sabia falar francês, mas era aquele francês assim, da escola, um francês mais falado na rua, mas eu não sabia, por exemplo, como se chama uma abobrinha. Então isso é uma coisa que você aprende quando você vive com uma família francesa, por exemplo, né? Quando você está aprendendo português, digamos que você seja estrangeiro, ninguém vai te ensinar como se chama uma abobrinha, como se chama um pepino, como se chama um alface, entendeu? São coisas que não necessariamente você vai aprender em uma escola de idiomas e que você precisaria aprender e que você aprenderia vivendo com uma família. Essa foi a minha estratégia, digamos assim. Eu me inscrevi no mestrado, ao mesmo tempo, uma semana depois, outro e-mail chegou pra mim. Enfim, 2 semanas depois que eu me inscrevi no mestrado e tal, eu me inscrevi em um site, que eu vou colocar o site aqui, um site de au pair, e nesse site você cria um perfil, você fala coisas boas sobre você. Lógico, você não vai falar que você maltrata as crianças, mesmo porque você seria uma péssima pessoa. Então você faz um perfil, coloca foto lá, o que você faz, e aí as pessoas te contatam. A gente fala, contatam. As pessoas te mandam e-mail, as pessoas te telefonam, as pessoas mandam uma carta, fazem sinal de fumaça. Não, as pessoas mandam geralmente um e-mail pela própria plataforma, e lá você contata as pessoas, e a partir daí você pode marcar entrevistas por Skype e tal, e foi isso que aconteceu. Eu fiz o meu perfil, que deve estar lá, inclusive, até hoje. E aí, uma família de Savoie, que é uma região muito bonita da França, mas que fica perto da Itália, tipo, na fronteira com a Itália. Ou seja, muito longe, inclusive, de Paris. Mas eu falei assim, tô na França, é o que importa, porque eu precisava achar uma empresa, né? Uma empresa. Na verdade, eu não disse o motivo, né? Mas assim, eu só fiz au pair porque eu precisava de estar na França para fazer entrevistas, porque nenhuma empresa, no meu conhecimento, iria primeiro escolher um brasileiro para ser alternant
E segundo, eles não iriam fazer entrevista por Skype. Então, eu deveria estar em solo francês para poder fazer as entrevistas, para poder me locomover no território francês, o que facilitaria mais eu conseguir uma entrevista. E aí eu fiz o quê? Eu fiz o quê? O que eu fiz? O que Deus fez? Eu fiz... Ah, sim. E aí eu me inscrevi no site e tal, eles me contataram, a gente fez entrevistas por Skype. E aí fui selecionado por uma família. Só que, tipo, eu tava tão envolvido com esse negócio que eu não fiquei com medo. Então, assim, caiu do céu. Consegui a família. E aí, tipo, 3 semanas antes de viajar pra casa deles, porque já tava certo que eu ia fazer au pair. Na pior das hipóteses, eu ia fazer au pair. Aí, o que aconteceu? O mestrado me manda e-mail. O diretor fala, Daniel, você foi aceito. Aí eu... uma champanhe, fiquei, né, loucão, comemorei muito. Logo depois eu viajei e fui pra Savoie, que é uma cidadezinha muito pequena, se chama Bourg-Saint-Maurice. Minúscula, 6 mil habitantes, não tem nada pra fazer lá, mas é uma região muito bonita. Então, a cidade por si só fica a 800 metros de altitude, se eu não me engano. E as estações de esqui é tipo a 1.600, 1.800. Fiquei 3 meses lá e nesses 3 meses eu mandava todo santo dia, eu mandava uma carta de motivação e o currículo. Então eu fiz um arquivo Excel e aí eu mandava, tipo, eu mandei muito. Eu mandei tipo uns 100 currículos, umas 100 empresas diferentes ou mais. Eu fui fazer entrevista em 3 empresas. Então assim, foda. Não é tão fácil não. Tipo, é complicado, você tem que ter perseverança e tal. No meu caso foi um pouco mais particular porque o tipo de emprego que eu tava procurando não é muito, digamos assim, não tem muito posto de trabalho nesse programa, sabe? Então já dificulta um pouco mais a missão, mas não é impossível, entendeu? Então assim, demorou, eu fiquei 3 meses na casa da família e eu só fui conseguir uma resposta meio positiva no final do 2º mês. E a resposta definitiva no começo do 3º mês. Então o 1º mês foi bem punk, porque tipo, mudança de rotina, aprender a cuidar de criança. Eu cuidei de 3 crianças. Um pré-adolescente de tipo 12 anos, 11, 12 anos. Uma criança de 5 anos, um menino de 5 anos. E uma bebezinha na época ela tinha 6 meses. Então assim, foi difícil porque é uma nova rotina e tal. Já fazia um tempo que eu não falava francês, então recomeçar a pensar em francês, em falar francês todos os dias, realmente foi um pouco complicado. Mas enfim, no final eu fui escolhido pelo Museu de História Natural de Paris para poder fazer o alternance. Eu sei que não tem muito a ver com engenharia civil, Porém, tem muita coisa a ver com materiais. Então, quem fez engenharia civil, quem conhece um pouco da área de engenharia civil, sabe que uma das áreas é a parte de materiais. Então, tem todo um estudo por trás de escolha de material, de resistência. Então, isso me deixa muito feliz. E o que mais que eu posso falar? Só que o vídeo já está muito grande, aí eu não vou poder continuar agora falando tudo. Mas no próximo vídeo eu vou tentar falar mais sobre o mestrado em si e como foi essa correria de visto, porque foi realmente uma correria pra caramba. E então é isso, galera, muito obrigado por terem assistido até o final. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu vou tentar dar uma editada. Então compartilhe o vídeo, dê aquele like, se inscreva e fique ligado que os próximos vídeos virão em breve. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Tchau!